Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós iniciamos o nosso projeto, fizemos o nosso player se movimentar e hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos programar a mecânica para criar vários túneis de maneira automática. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu projeto aberto. Nós vamos vir aqui na pastinha Content Drawer e eu vou criar a nossa blueprint dentro da pastas, ou melhor, dentro da pasta Content, Infinity Metrics, Blueprints, e aqui, botãozinho direito, Blueprint Class, tá aqui ó, Actor, e aí nós vamos colocar aqui ó, BP underline, Tunnel, Spawner, olha lá, pronto, ó. Que vai servir para spawnar aqui os nossos túneis, beleza? Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui a nossa blueprint. Como nós temos que spawnar, criar vários túneis, nós vamos criar uma funçãozinha aqui, ó, com o nome de spawn tunnel. Pronto. E essa função, pessoal, olha que legal, ó, selecionei aqui o nome da função. Ela vai ter um parâmetro de entrada, né? Qual que é o parâmetro de entrada aqui, ó? Vamos dar um nome para ele, tá? E esse parâmetro de entrada eu vou chamar de spawn location, tá? Porque vai ser a localização onde eu vou spawnar o túnel. Então aqui vocês vão escolher aqui, ó, vector. Pronto. Porque ele vai ter que receber como parâmetro o vetor, né? Posição XYZ no plano. Pronto. Show de bola. Feito isso, nós vamos vir aqui. Nós vamos puxar a perninha aqui e nós vamos criar agora, ó. Então, create object, ó. Ou melhor, create actor from class, ó. Tá aqui, ó. Vou criar um ator, um objeto baseado numa classe. Ah, qual que é a classe? Então, eu vou vir aqui, BP underline tunnel. Eu tenho a minha classe que representa o meu túnel. Tá aqui. Show de bola. E aí, o que nós vamos fazer? Ah, criei agora. Maravilha, ó. Criei meu túnel. Tá. E em que lugar que eu vou criar ele, ó? Qual que é a localização dele? Ele tem aqui um spawn, ó, transform. Nós vamos clicar com o botãozinho direito, ó, split, né, struct. Porque o transform, a propriedade transform do objeto, ó, todo objeto tem. Se eu clicar aqui, eu tenho lá o transform, a localização, rotação e escala, né? Então, eu dei um split aqui e aí eu faço o quê? Eu vou só jogar na localização, ó, location. Pronto. A rotação e a escala padrão. Não preciso mexer mais em nada. Beleza? Tá aqui, criamos. E aí nós vamos testar, né? Como que nós vamos testar isso daqui? Tá? No evento Begin Play aqui, ó. Então tá aqui o Begin Play do nosso Tunnel Spawner. Tá? Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer ele criar um túnel. Como que nós vamos fazer isso? Já tem a funçãozinha pronta aqui, ó. Spawn Tunnel. Só arrastar ela para cá, ligar aqui. Ah, então começou o jogo. O que eu vou fazer? Vou criar um túnel aqui, ó. Ah, e qual que é a localização? Vou colocar aqui 2000, 0 e 500. Pronto, ó. Que basicamente, pessoal, vocês vão ver é mais ou menos a localização. Se eu olhar do meu map aqui, ó, o meu túnel, ó. Tá? A localização dele aqui no meu jogo. Tá ok? E aí eu vou fazer o que? Eu vou deletar esse cara daqui, ó. Deletei. Não tenho mais, ó. No tutorial map aqui, ó. Não tenho mais o meu túnel. E o que eu vou jogar aqui dentro? Eu não tenho o nosso objeto, que serve para spawnar túnel, ó. BP Tunnel Spawner. Vou arrastar ele aqui para dentro. Pronto. Tá ali. Posso até zerar aqui as coordenadas, ó, dele, ó. 0, 0, 0. Localização dele no plano.
o transform, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque na realidade ele vai criar os túneis, né? Então onde ele fica aqui, onde o nosso túnel spawner fica no jogo, não vai influenciar em nada. Mas se eu der um play agora, olha lá, tá aqui. Viram que show de bola? O túnel foi criado. Só tinha um, então ele conseguiu criar esse túnel aí tranquilamente. E aí, pessoal, vem a parte mais difícil agora, entre aspas, né? O que nós vamos fazer? Vou salvar aqui só para não perder o que nós estamos fazendo, né? Eu vou vir aqui no Content Drawer e vou abrir o nosso BB Tunnel, ó, BP, né? BP Tunnel, que é o nosso túnel. Tá vendo? Ó? Tá aqui ele. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, pessoal, personalizar o nosso túnel, onde nós vamos adicionar uma área de colisão. Para quê? Para toda vez que o player passar por essa área, nós possamos saber que ele terminou o túnel e aí a gente pode já criar um outro túnel. Entenderam? Essa é a ideia. E como que nós vamos fazer isso? Vocês vão vir aqui, vão clicar aqui no BP Tunnel Self, ADD, e aqui vocês vão digitar Box, ó, Box Collision. Vou criar aqui um Box Collision. Qual o nome? No caso aqui, ó, vou colocar Trigger Zone, ou pode ser o nome que você quiser, não tem problema, tá? E aí, pessoal, olha onde ele tá lá no meio, ó, tá vendo? Eu preciso jogar ele aqui para frente, ó, e aumentar ele, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, eu vou fazer isso, eu tenho que aumentar a escala dele, ó. Então, eu posso clicar aqui, ó, Select and Scale Object, e aumentar a escala, ó, tanto em X quanto Y, ó, tá vendo? Pronto, para quê? Para tampar toda a área aqui, ó, tá vendo? Aí, o que vocês podem fazer? Falar, pô, puxa vida, Danilo, será que eu acertei? Então, aqui a localização, a gente pode colocar aqui, se quiser, ó, 2.532, tá? E a escala nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte, pode ser essa mesmo. Acho que tá bom aqui essa escala, ó. Deixa eu ver como é que ficou. Aí, ó. Tá vendo onde ele pegou, ó? Olha lá. Tá pegando toda a parte de dentro, ó. Tá tampando todo ele. Então, não tem como o player passar por meio desse componente sem colidir com ele, né? Então, o nosso Box Collision aqui vai funcionar perfeitamente. Beleza, pessoal? Tá aí. Show de bola. Ah, Danilo, e o tamanho dele, né? A escala. Se você quiser, pessoal, vocês podem fazer o quê, ó? A escala aqui pode ficar desse jeito, ó. Pode ficar assim, do jeito que eu falei, onde eu mudei a escala, tá? Do objeto. E mudando a escala deu tudo certo. Ou outra coisa que a gente pode também aplicar aqui no nosso Box Collision é o seguinte, ó. Aqui a escala eu vou voltar tudo para 1, ó. Tá lá. Que é a escala padrão do nosso Box Collision. E aqui, tá vendo aqui, ó, Shape. Olha aqui que legal. Eu posso vir aqui no Box Extend, ó, e mudar os valores. Por exemplo, deixar 32, ficou legal. E aqui eu mudo o valor de Y, tá vendo, ó? Então aqui eu vou colocar quanto? Deixa eu ver aqui, minha colinha, 500 e 500. Olha lá. Pronto. Vai dar na mesma, pessoal. Reparem, ó. Tampou do mesmo jeito. E aí vocês podem escolher qual que vocês querem. Eu, particularmente, já usei dos dois jeitos. Vim aqui, mudei a escala dele, fiz ele pegar e o Box Collision pegar toda a área que eu queria, né? Mudando a escala de XYZ. Ou também, como vocês podem ver aqui, nós podemos deixar ele com a escala 1 e só mudar o quê? O shape, o formato do box. Tá? Onde eu estou falando assim, ó, o seu formato está aqui, é esse aí. Os dois jeitos vão funcionar, tá? Qual que nós vamos usar? Nós vamos usar esse aqui, ó, usando o shape, tá? Ele já tem a propriedade que define aí o formato dele, da área de colisão, então show de bola, tá? E agora, o que que acontece? Pô, puxa vida, quando o player passar por essa área, eu vou querer criar outro túnel. Como que eu vou fazer isso?
eu tenho que pegar e saber o ponto exato que eu quero criar esse outro túnel. Então eu vou vir aqui de novo, ó, BB Tunnel, botão direito, ó, botão direito não, mil desculpas, ADD Component, e aqui vocês vão achar, ó, um indivíduo chamado Point, cadê, ó? Point. Opa, não é Point, cadê? Será que eu errei o nome? Errei, né? Não apareceu ali. Que é aquela seta. É o arrow. Cadê ele? Criou errado, gente. Espera aí, mil desculpas. Fui clicar, cliquei no sem querer. Então vamos lá. Melhor de 10, né? Aqui de novo, vou vir aqui, ó. Selecionei ADD e aqui nós vamos colocar um sim, ó. Pronto, ó. Gente do céu. Cadê esse cara? Sphere. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Melhor de 10, né? Posso até clicar aqui, ó. ADD. E Cine. Aqui, ó. Achei. Jesus. Pronto, tá ali, ó. Coloquei ele aqui. Vou chamar de Spawn Point. Tá aqui, Spawn Point. E aí, por que eu usei esse componente, pessoal? Só para pegar a localização dele. Eu preciso só do transform, na realidade. Podia até usar qualquer outra coisa aqui, desde que não seja visível para o usuário, tá? Tem até um arrow, se eu não me engano, dá para usar um arrow nessa situação aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Vou mudar ele de coordenada. Onde eu vou pôr ele? Eu vou colocar ele na coordenada aqui, ó, 2000 em x, ó, localização 2.500. Pronto. Acabou. Então, onde ele está? Onde o meu spawn point aqui está? Está aqui, que é um objeto de cena. Está aí. Fechou. Qual que é a ideia? O player vai vir, vai passar aqui, vai colidir com o box collision. Colidiu. O que vai acontecer? Nós vamos disparar uma ação para ele criar um outro túnel. E onde ele vai criar esse outro túnel? Nesse spawn point aqui que nós criamos. Essa é a ideia. Tá? E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos salvar, não perder o que nós estamos fazendo, então cliquem aqui, Ctrl S, ó, salvei. Então, o meu túnel já está pronto aqui, ó. Eu tenho a parte visual, eu tenho o trigger da colisão, eu tenho o spawn point, que eu sofri aqui para achar, né? Me perdoem. E aí nós vamos fechar por enquanto, fechei e voltei para onde? Para o túnel spawner aqui, ó, tá aqui, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, lá no nosso spawner, spawn tunnel, ó, tá aqui, spawn tunnel, né, na função, eu estou spawnando, né, estou criando aqui um novo túnel e setando na posição que está vindo como entrada, ó, no spawn location, beleza? E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, criei o túnel? Criei, então eu vou guardar esse túnel em uma variável. Então vou clicar aqui com o botão direito, ó, promote to variable, tá aqui, e eu vou chamar essa variável, esse túnel, tá, de newest, ó, novo túnel. Newest túnel. Newest túnel. Pronto, tá ali, ó. Tá? Então, criei o meu túnel, guardei ele em uma variável. Então, já sei onde está o túnel que eu criei. Tá aqui, ó, representado por essa variável aqui, por esse objeto. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, eu vou criar uma outra função, então eu vou deixar minha função spawn tunnel aqui, ó, quietinha. Vou criar uma nova função chamada spawn tunnel at spawn position, ou melhor, spawn point. Pronto. Tá aqui. E o que nós vamos fazer aqui, ó, pessoal? Eu vou pegar e vou falar o seguinte, ó, o spawn tunnel at spawn position, vou vir aqui, ó, vou pegar quem? A variável newest tunnel, peguei ela não representa o meu túnel que eu quero spawnar, tá? Vou pegar aqui o spawn point, spawn point, olha ali,
Pera aí, vou até apagar, escrever assim, ó, get spawn point, tá ali, ó, get spawn point, pronto. Quem é esse item que eu estou pegando aqui? É como se eu estivesse falando assim, ó, essa função tunnel, spawn tunnel at spawn point, o que ela vai fazer? Ela vai spawnar um novo túnel com base em quem, pessoal? Com base aqui, ó, nesse valor. Deixa eu abrir de novo aqui para vocês verem, ó. Lembra o nosso túnel? Cadê o nosso túnel aqui, ó? Lembra que nós adicionamos aqui no viewport, ó, o spawn point? Então ele vai criar um novo túnel com base nessa coordenada, tá? Então agora eu tenho dois métodos aqui no nosso BP Tunnel Spawner, dois métodos. O spawn tunnel, que ele vai spawnar um túnel na coordenada que você passar, e um spawn tunnel at spawn position, tá? Ou melhor, spawn point aqui. Em que lugar? No ponto desse objeto, do túnel que já existe aqui dentro, ó. Então, por referência, o nosso BB túnel aqui, ó, ele sempre vai ter uma variável que é o último túnel que foi criado. Entenderam? Ah, então tenho que criar um novo túnel? Eu vou vir aqui na variável newest túnel, que foi o último túnel criado, e vou ver qual vai ser a nova posição que eu vou criar o meu túnel. Compreenderam? E aí, vou fazer isso aqui, ó. Get word location. Vou pegar a localização dele no mundo. Peguei aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Puxar a perninha. Get word location. Aqui, ó. Get word location. Pronto. Peguei a localização dele no mundo e eu vou fazer o quê? Eu vou chamar, ó. Vou puxar aqui o nosso spawn túnel. Ó, deixa eu puxar aqui só para ficar mais fácil para vocês enxergarem, né? Ó, peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. E aqui eu faço o quê? Spawn túnel. Pronto. Então, olha que legal, pessoal. O spawn tunnel at spawn point, ele faz o que? Ah, vou criar um novo túnel. Maravilha. Então, eu chamo a função spawn tunnel e passo a coordenada do newest túnel que eu peguei lá. E peguei o que desse newest túnel? Eu peguei o spawn point de lá. Pronto. E é onde vai surgir o nosso novo túnel. Entenderam? Ah, Danilo, ficou meio complicado ainda. Calma, que vocês vão ver. Na hora que nós utilizarmos, começarmos a colocar em prática isso aqui, os túneis forem criando, vocês vão ver que vai ser diferente, vai ser bem legal. Então tá aqui, ó. Já conseguimos implementar a nossa função. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos vir aqui no BP Tunnel. Vamos criar uma outra variável que eu vou chamar de Tunnel Spawner. Tá? E ela vai representar quem? O objeto que nós criamos, que tem como objetivo spawnar os túneis. Tá? Então eu tenho o meu túnel, tá? E ele tem como característica um objeto que serve para spawnar túneis. Olha que legal. Tá? Então aqui vocês vão clicar e vão escolher aqui a variável. Ó. Em vez de ser boolean, o tipo vocês podem até procurar ó, bp underline tunnel spawner. Pronto, tá aqui. Então, tá aí. Já resolvemos isso daqui. Tranquilo? Então, agora, o meu túnel, ele tem uma característica que é um objeto que serve para spawnar túneis. Tá? E nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos criar a referência entre os dois. Como assim, Danilo, criar a referência? Quando eu venho aqui, ó, no túnel spawner, eu não estou criando um túnel aqui. Então vamos lá, que eu tenho a funçãozinha que cria o túnel, ó. Vamos lá, que é essa daqui. Cadê? Olha ali que show de bola. Então, spawn túnel, ó. Estou criando um novo túnel. E quando eu crio um novo túnel, ó, tá aqui.
ele faz o que? Ele joga o túnel dentro dessa variável aqui, que é o nosso newest túnel, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar agora, vou puxar uma perninha aqui e vou falar que eu vou setar o valor de quem? Do túnel spawner. Túnel spawner, ó, set túnel spawner. Olha lá. E quem é esse túnel spawner? É o self, ele mesmo. Ó, create a reference to self. Por que isso, Danilo? Porque imagina só. Ó, criei um túnel. Tá? Criei um túnel. Tá aqui o meu túnel. Newest túnel. O último túnel criado. E aí, quem é referência? Quem que spawnou ele? Vamos dizer assim. Foi esse indivíduo aqui, ó. O self. Pronto, então eu já tenho uma referência. O meu túnel tem a propriedade spawn túnel lá, ou melhor, túnel spawner, né? Que fala que sim, quem que deu origem a esse túnel? Ah, esse objeto aqui, tá? Tá ali. Maravilha? E aí, pessoal, olha lá, a coisa já está começando a criar um corpo aqui. Então, só para a gente recapitular, não perder muita coisa. O que nós estamos fazendo? Eu tenho meu BP túnel. Ele tem aqui como característica o trigger zone. Deixa eu ver aqui no viewport. O trigger zone, que serve para quê? Quando o player passar pelo trigger zone, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que criar um outro túnel. Ah, em que lugar eu vou criar um outro túnel? No spawn point, tá? Justamente aqui. Então, passei. É aqui que eu vou criar esse novo túnel. Além disso, o que nós temos aqui? A malha, obviamente, né, que é o nosso túnel. E nós temos também um spawn, cadê? Um túnel spawner, que é o objeto encarregado por criar o nosso túnel. Então, quem criou o nosso túnel? Foi esse objeto aqui, tá? Beleza? Maravilha. E o nosso túnel spawner, o que ele é? Basicamente, ele é um objeto aqui, tá? Uma blueprint, que tem quais eventos? Tem o evento, ou melhor dizendo, quais funções? Tem a função spawn túnel, que cria um túnel, olha lá, com base em uma coordenada que o usuário vai passar, criou esse túnel, seta variável newest túnel, como sendo esse túnel que foi construído, e fala o seguinte, ó, quem que criou você, o túnel? Ah, fui eu. Tá aqui, ó. Pronto. E ele também tem a função, né? Spawner túnel spawn point, ó. Um determinado ponto. Que ele faz o quê? Ele pega o último túnel que foi criado. Então ele olha lá, ah, existe algum túnel já criado? Vamos ver. Ah, existe. Ah, então vou lá, vou no spawn point, pega aquela coordenadinha que vocês viram aqui, ó. Spawn point. E eu vou fazer o quê? E eu vou criar um novo túnel nessa coordenada. Então, vou pegar a posição dele no mundo e tá aqui. Spawnei o meu novo túnel. Chamando a função spawn point, tá? Que cria o túnel e já fala quem que foi que criou ele, como nós acabamos de ver. Tranquilo? Agora, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer o que, pessoal? O nosso player tem que passar passar aqui através do trigger zone para criar um outro túnel. Então, nós vamos programar esse evento. Tá ok? Então, um grande abraço e até o próximo encontro.